E hoje nós vamos falar sobre o livro de Esdras. Vamos explicar a mensagem por trás do livro, mostrar através de um mapa cronológico esse tempo precioso e por que Deus utiliza o escriba Esdras para exortar o seu povo. E também tem consolo aqui, Deus consolando o povo à reconstrução do templo. Fica com a gente, essa é a série dos profetas do cativeiro babilônico até Malaquias e eu tenho certeza que ela vai abençoar você, amém? Deus abençoe você e bora lá pro estudo. Hilber, nós gravamos um vídeo antes desse aqui mostrando o mapa cronológico, deixa eu até compartilhar com vocês, é um mapa cronológico do livro de Esdras, não é isso? E voltando para cá, a gente tem esse mapa aqui, nós vamos fazer poucos comentários sobre ele, então a gente não vai ficar nesse mapa cronológico, ou seja, se você tem interesse de ver sobre a parte do cativeiro babilônico até Malaquias, o primeiro decreto que foi do rei Ciro, depois o segundo, no decreto que foi rei Dário primeiro, e depois o terceiro decreto para voltar a Jerusalém, que foi feito por Artaxerxes, que tempo da contemporaneidade foi de cada profeta, Esdras esteve num tempo contemporâneo com Neemias, Zacarias foi em que período, Malaquias, é legal você pegar esse vídeo, o mapa cronológico, nós vamos deixar aqui para você, o mapa cronológico da divisão do reino de Salomão ali, do cativeiro babilônico, até o livro de Malaquias. Hilber, seja bem-vindo, acho que vai ser um estudo bem legal a gente passar pelos profetas agora e mostrar a mensagem por trás de cada carta, né? Sim, e era uma coisa que quando eu estudava, há um tempo atrás, eu tinha muita dificuldade de entender, né, onde que cada um profetizou, em que tempo e o que profetizou, principalmente esse livro dos profetas pós-exílicos, né, Esdras, Neemias, Zacarias, Ageu, então vai ser bem interessante. Maravilha. Então, você vem com a gente que o estudo hoje tá bacana. Então nós vamos falar da mensagem por trás do livro do profeta Esdras. Bom, bora lá, vamos começar aqui o estudo então. O livro de Esdras. Esdras em hebraico significa auxiliador ou ajudador. O próprio livro de Esdras não diz que ele foi o seu autor, mas a tradição judaica diz que Esdras mesmo teria escrito o seu livro. Também um livro de crônicas, porque você vai ver que o final do capítulo de Esdras é exatamente o início. O final do capítulo de Crônicas é exatamente o início do final do capítulo de Esdras. Você pega o último capítulo de Crônicas, os últimos versos, conecta exatamente com os mesmos versos do início de Esdras 1, ok? Então tá aqui o Strong para você, significa ajudador. Esdras era o sacerdote e escriba que liderou as reformas dos exilados que retornaram para Jerusalém. Por que reforma? Porque estava deformado, ok? O povo já não mais guardava os mandamentos do Senhor, o povo estava idólatra, não guardava os sábados, enfim, o povo estava quebrando toda a lei de Deus, e Deus profetiza através de Jeremias, Daniel e também Ezequiel, e o povo é levado para cativeiro da Babilônia, ok? Esdras era um copista, então se você não sabe o que é um escriba, significa copista, escriba vem de escritor, ok? Então ele era um copista da lei. E ele viveu ali mais ou menos em 457 antes de Cristo. Tá nessa timeline que a gente já fez o vídeo, eu falei para você ir lá assistir, ela fica aqui no final, então vai mostrar exatamente aqui, ó, o livro de Esdras capítulo 1 e 2, vai falar do primeiro decreto, vai falar da interrupção das obras, vai falar dos samaritanos que lutaram contra os judeus, aí vai mostrar o segundo decreto, que é o segundo repatriamento que o povo volta para Jerusalém, através de Dário I, aí a inauguração do templo, né, a primeira Páscoa que o povo celebra ali, Páscoa como o sacrifício, e Esdras foi mais ou menos contemporâneo desse tempo aqui, de 510, deixa eu tirar tudo isso aqui, de 520 ali antes de Cristo até mais ou menos 457, ok? Ele vai falar até do terceiro decreto de Artaxerxes, que é a sua viagem então para Jerusalém. Esdras vai voltar mais ou menos por aqui, no terceiro decreto. Ele retorna para Jerusalém com muito ouro, prata, muitos despojos, então ele faz uma oração ao Senhor grandiosa, né, para que Deus o guardasse na sua viagem. Nós sabemos que existiam muitos saqueadores, né, salteadores naquela época, ladrões, e ele estava voltando com uma boa parte de ouro e pedras preciosas, prata, né, muito
muitos valores daquela época, e ele tinha muito medo, então ele faz uma oração para que Deus guardasse a sua viagem. É muito legal. Eu vou falar aqui exatamente isso, né? Que o decreto de rei Círio vai ser relatado no livro de Esdras, então vou pedir para você baixar esse e-book, a gente vai fazer ele mais dinâmico, para não ficar muito pesado, porque o mais importante do livro, é legal você entender a cronologia do livro, o que cada capítulo fala, mas é muito bacana você entender a mensagem por trás do livro, porque para nós o fator espiritual, ele é bem interessante, porque a gente precisa trazer para o nosso contexto, ok? O que era sombra, agora o que é a realidade. Você vai ver que o livro possui 2 idiomas, então foi escrito na versão aramaica, que está relacionado ao capítulo 4 até o capítulo 6, o capítulo 7 também tem uma parte, e o restante do livro ele é feito em hebraico. Aí vai falar aqui que parece que o livro de Esdras foi montado um pouco errado, fora da cronologia. Então aqui eu coloco para você a cronologia mais ou menos correta, tá? Isso aqui eu estou passando fonte de historiadores. Esdras 4 seria o início, do 4 até o 24, depois Esdras 5, Esdras 6, e por último ele volta ao Esdras 4, do 6 ao 23. Então existe uma cronologia, muito provavelmente porque os manuscritos, manos mãos, scriptus que é escrito, ok? Os escritos à mão foram encontrados de forma diferente, foram organizados de forma diferente, tá? Mas não muda o contexto da história, só tá falando que às vezes ele tá falando de um tema, parece que ele volta para falar do outro tema, mas não é, só simplesmente foi montado errado essas páginas do manuscrito, tá? O exílio do povo judeu, então ele vai falar que o povo judeu volta em 3 etapas, o retorno do povo judeu acontece em 3 etapas, nós falamos isso aqui também, né, Hilber? Deixa eu ver se está aqui no cativeiro babilônico. Da mesma forma que o povo vai para o cativeiro babilônico em 3 etapas, do mesmo jeito ele volta no primeiro decreto, ele volta no primeiro decreto, ele volta no segundo decreto e ele volta no terceiro decreto. Do mesmo jeito, quando o rei da Babilônia chega para subjugar o povo judeu, ele pega o povo lá em 605, ele leva uns cativos, 597 ele leva a segunda leva de cativo e 586 ele leva a terceira leva de cativos. Da mesma forma, o povo retorna desse mesmo jeito, só que eles retornam com o primeiro decreto, o segundo decreto e o terceiro decreto, ok? Era isso que a gente queria mostrar aqui para vocês. Esse estudo da timeline tá bem legal e vai ajudar vocês bastante. O que Deus faz, irmãos? Deus levanta um escriba judeu dentro da Babilônia para profetizar a mudança da escravidão para a libertação do povo. Esdras, sendo descendente de Arão e de sacerdote, ele era da linhagem da casa de Zadok. Então Esdras 7, 1, 5 vai falar sobre isso. Ele era versado nas leis do Senhor e ele percebe que o povo tinha abandonado os mandamentos de Deus e, portanto, estava cativo por conta dos seus pecados. Esdras 9, verso 10, vai dizer: agora, ó nosso Deus, que diremos, pois, disso? Porque nós deixamos os teus mandamentos. Wilber, parece, assim, só para a gente terminar essa lâmina, que Esdras vem exatamente mostrar isso, né? O povo estava afastado das leis do Senhor e já não guardava mais os mandamentos de Deus. Parece que ele tem um insight e aí ele passa a profetizar pelo Espírito da palavra de Deus, não é isso? Exatamente. E isso se dá também porque não há templo. O templo foi destruído lá com Nabucodonosor, em Jeremias 52. O povo vai para dentro da Babilônia, os que ficam em Jerusalém ficam em uma condição totalmente deplorável, numa condição escassa econômica, vamos colocar assim, e aí então o povo não tem um local de adoração. Então aí a gente já começa a ver também o surgimento daquelas sinagogas, que seriam a tradição judaica em casa. Começa aí, e depois no período interbíblico essa tradição vai aumentar. Então, o que acontece? Chegou o momento de voltar ao templo, de voltar a adoração ao templo. Por isso que, no capítulo 3, ele vai restabelecer a adoração. Esdras restabelece a adoração no capítulo 3 do livro. Então, a gente percebe que está isso. O povo ele se esqueceu muito do templo, dos rituais, de como devia ser feita a adoração, e Esdras vem, obviamente, auxiliado pelo Espírito Santo, tocado pelo Espírito Santo, para restaurar essa adoração que havia se perdido e também restaurar a identidade, né, de um só Deus. Maravilha, maravilha. O que o Wilber está falando é verdade. Se a gente trazer isso para os nossos dias, assim, a gente está muito preocupado, porque as pessoas parecem que não compreendem mais as leis de Deus, seus mandamentos, seus estatutos. Falamos isso aqui. As leis terminaram em Jesus Cristo. Imagina, irmãos, as 2 tábuas da lei só mudaram de figura, né? Em Jesus Cristo a gente teve um upgrade da lei. Antigamente você precisava deitar com uma mulher para adulterar com ela. Hoje, se você pensar com pensamentos impuros, você já se deitou com essa mulher. Existiam 2 tábuas da lei, falamos já isso aqui
Uma tábua com 4 mandamentos era amarás o teu Deus sobre todas as coisas, para guardar o sábado, ou seja, era relativo a Deus, né? Deus e os homens, era vertical aquela guarda da lei. E a outra tábua que tinha 6 mandamentos, ela era horizontal. Não adulterarás, não matarás, não cobiçarás o teu próximo, tal, ou seja, horizontal. Relacionamento com Deus vertical e com os homens horizontal. Parece a cruz, né? Exatamente a cruz de Cristo. Então, assim, nos nossos dias só mudou de nome, ok? Todas as leis foram resumidas nisso. Amar a Deus sobre todas as coisas, uma tábua da lei, e o teu próximo como a ti mesmo, é a outra tábua da lei. E os homens hoje parece que querem viver cativos nos seus pecados. Quando você fala de pecado ou de santidade, você vira um legalista e o povo não tolera mais ouvir isso. Assim como fizeram com Jeremias, jogaram ele numa cisterna, assim hoje fazem com a gente. Eu já ouvi diversas vezes, você é um legalista. Eu e o Wilber, quando começamos o processo de santificação em dezembro de 2021, começamos a ouvir isso com muita frequência. Vocês são legalistas. Mateus 28:19 diz o seguinte: vocês têm que ir fazer discípulos em meu nome. E fazer o quê, Wilber? Ensinar eles a guardar tudo que eu tenho ordenado. Ah, tá, então eu vou dizer agora que se você tiver escrito em Cristo, está tudo consumado em você. Não é bem assim, vocês têm que guardar tudo aquilo que Cristo ensinou. E ele ficou 3 anos e meio ensinando para você dizer o seguinte: tudo bem, se eu estou em pecado, Jesus morreu exatamente por esse pecado que eu não dou conta. Tá errado isso, irmão. Nós precisamos entender e nos afastar, sermos separados ao Senhor. O Senhor mesmo vem mostrar que nós devemos obedecer os seus mandamentos, dos quais principal é amor. E eu estava falando com o Wilber antes de começar essa aula aqui, como as pessoas têm desrespeitado esse amor. Fala amor, prega amor, você ouve amor, mas quando chega na prática do amor, não existe um amor em ação. Parece aquele rico, né, Wilber, que fala assim: olha, tudo isso eu tenho guardado toda a lei de Moisés. Aí Jesus vai lá e fala: tudo bem, então vende todo o seu dinheiro, os seus bens e dá aos pobres. Olha o amor em ação. Jesus não tinha nenhum problema com o dinheiro dele, Abraão também foi rico. Só que quando pede para o homem ter o amor em ação, aí você vê quem está no coração, no trono da vida dele. Era a avareza. Então Jesus faz uma prova muito forte ao homem, né? Se fizesse isso comigo hoje, talvez eu também fosse reprovado. Só que aquele homem estava tentando se justificar pela lei. Jesus vai lá e fala: tudo bem, então vamos lá. Então agora vamos usar esse amor em ação. É o upgrade da lei. Vende todos os seus bens e dá ao pobre. Aí o cara caiu em contradição, né? Então é o seguinte: nós precisamos ter a devoção a Deus na guarda dos seus mandamentos, no cuidado das coisas do Senhor. E Esdras, no seu tempo, estava se esforçando para mostrar o pecado do povo e levar o povo ao arrependimento. A mesma coisa que o Ministério do Papo com Deus tem feito isso nos dias de hoje. O que nós queremos levar você a entender com o livro de Esdras é que isso serve de um exemplo para a gente, né? Que nós precisamos se afastar de tudo aquilo que nos suja e guardarmos a santificação do Senhor. A santificação, irmãos, ela não é uma opção para o cristão, ok? Ela é uma condição. Se nós não nos santificarmos, não veremos ao Deus. A Bíblia não fala exatamente isso, né? Para a gente se santificar, guardarmos a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Agora eu quero voltar para o contexto do livro de Esdras, para mostrar a cronologia do livro. Eu fiz aqui, ficou bem legal, então se você quiser ler por nível cronológico, fica bacana. O capítulo 1 vai mostrar o decreto do rei Ciro, que permite os exilados a retornarem em Jerusalém. O 2 fala sobre a lista dos que retornaram, então tem a lista ali das casas, das famílias que retornaram, bem legal. A 3 vai falar de um altar que é reconstruído para retornar os sacrifícios no templo, ok? Então eles voltam e erigem um altar. A 4 vai falar da oposição, principalmente dos samaritanos, que paralisam a obra por 15 anos. Você, altar, sua vida é um altar de sacrifício. Então quando você começa a edificar alguma coisa para Deus, o que acontece? Vem os samaritanos e paralisa a obra do Senhor na sua vida. Então cuidado com as brechas. O livro de Esdras vai falar das brechas que tinham no muro de Jerusalém. Os samaritanos entravam, guerreavam contra eles e paralisa a obra do Senhor. O capítulo 5 e 6 vai falar dos judeus instalados e encorajados pelo profeta Ageu e Zacarias no trabalho do templo, é retornado e terminado, e aí eles celebram a primeira Páscoa. Páscoa, como na nova aliança você vai ver como a ceia do Senhor, ok? A Páscoa era os pães asmos e o sangue do animal que era passado no umbral das suas portas, você sabe disso. Foi lá na saída do povo do Egito. Da mesma forma como a gente se senta à mesa do Senhor, e nós vamos mostrar um estudo sobre a ceia do Senhor, né, vai ser um dos próximos estudos que a gente vai escrever, é um sacrifício vivo e agradável a Deus, nossos corpos como sacrifício vivo e agradável. Por isso que Paulo fala, quando comer ou beber, faça para a glória de Deus. Ele está dizendo do partir do pão e do beber o cálice da aliança, ok? Mais do que um memorial, ali nós estamos ofertando um sacrifício a Deus. Então, eles celebram a primeira Páscoa, coloca aí que você celebra a ceia do Senhor. O decreto de Artaxerxes, em 457 a.C., comissiona Esdras, então, a voltar a Jerusalém. Então, até aqui, Esdras está fazendo
o quê? Ele está contando uma história que aconteceu. Mas lá no capítulo 7 e 8 você vai ver que o decreto de Artaxerxes, que foi o terceiro decreto, foi exatamente a leva que faz Esdras voltar a Jerusalém na sua jornada. Aí ele jejua e concede, ele pede para Deus uma proteção para voltar a Jerusalém com todos os despojos, porque o rei dá muito ouro, prata para ele, né, que foi roubado pelos babilônicos, e aí ele tem muito medo de ser assaltado ou saqueado. E você vai ver uma oração de Esdras. Agora o mais lindo, né? Capítulo 9 e 10 fala sobre o casamento misturado, ou seja, o Wilber falou sobre isso, Esdras faz uma oração, ele chora na presença de Deus, uma oração incrível, e ele fala de casamentos misturados. O povo estava cativo na Babilônia, então eles se misturaram com as coisas do povo babilônico, casaram com as mulheres da Babilônia, trouxeram os usos e costumes para dentro das casas dos judeus. E aí, quando eles saem para edificar o templo, eles estão casados com mulheres da Babilônia, e eles estão todos misturados, seus costumes, suas idolatrias, e Deus fala forte contra isso. E é exatamente isso que a gente quer mostrar para você, Hilber. Qual o contexto espiritual que tem para a gente disso? Então, a gente percebe que casamento, né, a Bíblia vai geralmente retratar como você colocar coisas, você colocar um relacionamento com algo que é impuro ou com algo que é contraditório ao evangelho. Então, Esdras, ele resolveu dar o divórcio como uma forma de purificar, uma forma de tirar tudo que é estrangeiro, ou seja, manter uma identidade ética àquele povo, que era o povo judaico, um povo que tinha um só Deus, que tinha uma Bíblia, que tinha uma palavra, que tinha mandamentos a seguir. Ele queria preservar isso, e a forma que ele achou para essa preservação foi justamente o divórcio. E hoje a igreja, ela está se relacionando, ela está fazendo isso em um conceito espiritual, quando ela se relaciona com coisas do mundo, como culturas humanistas, como cultura do coach, teologia da prosperidade. Esse tipo de casamento entre a igreja e essas culturas, entre a igreja e os reis da terra, prejudica na adoração, prejudica na santificação e prejudica no entendimento ao que Deus quer nos passar. Então, nós temos que hoje nos divorciarmos dessas culturas que estão atrapalhando a nossa perseverança, o nosso crescer em graça e em conhecimento. Maravilha, muito bem. Então, você sabe que a antiga aliança era uma sombra e que a nova aliança é a realidade. Paulo fala muito sobre isso. Para a gente, ela serviu aí de um aio, um condutor a Cristo. Então, ela, na verdade, a antiga aliança, ela não está excluída. A mulher de Apocalipse 12, ela está com os pés sobre a lua. É Apocalipse 12, se não me engano, né, Hilber? Sim, pés sobre a lua e vestido de sol. Na verdade, eu vi, até aprendi errado isso. A mulher está com os pés sobre a lua, vestida de sol, com a coroa de estrelas na cabeça. Aquela mulher simboliza a igreja de Cristo, né? Ali de Apocalipse 12. Só que assim, eu não concordo quando ela está com os pés sobre a lua, é que a antiga aliança já passou. Não. Ela está com os pés sobre a lua, mostra fundamentos, né? O fundamento dela, ou seja, ela está fundamentada, ela foi erigida, ela foi construída, ela foi concebida sobre o fundamento da lei. E ela está vestida de glória, ou seja, quem agora justifica essa mulher é Cristo, né? Ela está vestida de sol, então Cristo é o sol da justiça que nos justifica, mas nós precisamos estar fundamentados na palavra de Deus. Lembre-se, Deus só é Pai de quem Jesus Cristo é o Senhor. Se nós não estamos servindo a Jesus Cristo, por isso que Cristo fala assim, olha, vocês dizem que me ama, mas não guardam os meus mandamentos, não cumpre aquilo que eu falo. Não adianta, Deus não é seu pai, prega-se tanto sobre paternidade, mas compreende-se tão pouco que para ser filho de Deus, precisamos ser servos de Cristo. Paulo diz, eu, Paulo, escravo do evangelho de Cristo, servo do nosso Senhor Jesus Cristo, parceiro dos irmãos na tribulação. Olha, quanta tribulação, perseverança, não é isso? Escravo do evangelho, ou seja, o evangelho me coloca sobre uma condição que não vivo mais eu, Cristo vive em mim. E se vivo eu, então eu não estou vivendo a vida do Filho de Deus. Tem que abrir o olho, irmão, fica esperto. Assim como o escriba Esdras estava exortando o povo e depois consolando o povo, nós queremos ser o baluarte do evangelho de Cristo na sua vida, trazermos aqui a luz do entendimento, pela palavra de Deus, dizermos o seguinte, sim, você é um santo do Senhor, você é a Assembleia dos Santos, daqueles aos quais Deus vai colher como primícias no Apocalipse, porque falamos de fundamento, e sabemos que Deus lança o fundamento no Gênesis, rega no profeta, colhe em Jesus Cristo, vemos a frutificação lá nas epístolas, mais a grande colheita sendo feita no Apocalipse. Você quer ser verdadeiramente um fruto de Deus viçoso? Então, fruto é obra. Então, preocupe-se em separar-se para o Senhor. Preocupe-se em amar o seu próximo em atitude.
Eu falei pro Wilber antes de começar essa gravação, de algumas decepções que a gente tem andando com pessoas na vida, né? Muitas pessoas falam que te amam, mas na hora de andar com você em amor, as pessoas não amam você de verdade. É um amor que é só fictício e é falácia. É falado da boca para fora. Amor precisa de atitude. Amor precisa de ação. Aí vem o fruto do Espírito. Tudo suporta, tudo crê, né, Wilber? Tudo autocontrole, é uma série de coisas, não é falar só que ama e não viveu o amor, né? Eu acho que... Exatamente. Até porque 1 Coríntios 3 ali tem uma ação, é todo um texto falando sobre a ação de amar, não sobre o diálogo de amar. Enfim, mas, o Max, o interessante também dentro desse contexto de Esdras é um livro que tem que ser lido junto com Neemias, porque em Neemias 8 vai citar Esdras, vai falar que Esdras leu a lei para o povo. E ele leu a lei em hebraico, só que o povo já não falava mais hebraico, o povo falava aramaico, porque veio da Babilônia. Então, no capítulo 8 de Neemias, vai falar que Esdras leu o livro, mas ele teve que explicar. Lembra que o Max falou que Esdras era escriba? Então, Esdras, ele falava tanto o aramaico como o hebraico. Então, ele lia em hebraico e traduzia para o aramaico para que o povo pudesse entender a lei. Lembrando que o povo estava 70 anos, 2 gerações já na Babilônia. Então, eles não falavam mais o hebraico. Então, havia que ter essa tradução para que eles pudessem entender todo o conceito que devia ser passado pelo Esdras. Maravilha. Aí, ó, aula de história, por isso que eu gosto do Wilber. A gente divide o canal. Um cara é muito pragmático, que eu acho que eu sou muito prático nesse aspecto, e o Wilber já é mais teórico, é mais legal. Bom, a gente estava falando no outro vídeo, eu quero completar aqui que o livro de Esdras fala sobre exortação e pecado, o livro de Neemias fala sobre exortação e pecado. Neemias vai dar ali 4 ou 5 pontos do pecado do povo. Malaquias exorta contra o pecado e fala do grande dia do Senhor. Zacarias fala também das suas visões, exorta contra o pecado, fala do dia do juízo do Senhor. Joel, Naum, Miqueias, Abacuque, falei de Malaquias? Falei, né? Ageu, irmãos do céu, o Antiga Aliança, Deus levanta profetas para quê? Para corrigir o povo. Ó, a linha é aqui, só que vocês saíram para cá, volta para cá. Vocês estão indo para lá, volta para cá. Antiga Aliança é assim, Deus levantando o povo para exortar e trazer o povo para a linha. Trem não anda fora do trilho. Trem tem que andar dentro do trilho, e Deus vai exortando o povo, trazendo para dentro do trilho. Chega na Nova Aliança, Hilber, de 27 cartas da Nova Aliança, falamos já que 26 pregam sobre falsas doutrinas, heresia, o dia do Senhor, das 27, e aí só uma carta lá, que é uma carta de indicação a Filemon, né, de Filemon, que é uma carta indicando a vida de Filemon, que não fala sobre isso. Olha só, parece que a Bíblia inteira está exortando o povo sobre pecado, juízo e justiça. E em nossos dias a gente não vê uma pregação sobre juízo. Falei que o livro de Joel fala, Joel 2:1, se não me engano, tocai trombetas em Sião, anunciai com voz de rebate no meu santo monte, o dia do Senhor vem, um dia de escuridade, densas trevas. É o grande terrível dia do Senhor, irmãos. Joel está falando. Que isso tem a ver com a nova aliança. Tocai trombetas em Sião. Quem toca a trombeta, você já sabe que o ministério das trombetas, deixa um vídeo aí para eles, card. O ministério das trombetas da igreja é tocar trombeta, ou seja, anunciar os mandamentos, os estatutos, o juízo do Senhor. O dia dele está chegando. Então, ó, tocai trombetas em Sião. Sião, a Assembleia dos Santos. Sião, aqueles que participam da nova promessa. Quem está sobre Sião está sobre as novas promessas. Então, ó, tocai trombetas em Sião. Fala na Assembleia dos Santos que o dia do Senhor vem, e é um dia terrível que vai julgar os homens. Então, se a Bíblia está falando sobre isso, por que a gente não está falando sobre isso? A profecia ela vem para corrigir, para exortar e depois para consolar a igreja de Cristo. E a gente está muito pego em consolo, mais em consolo do que exortação. Acho que é isso que é importante para os nossos dias, para a gente falar aqui. Irmãos, eu quero mostrar para vocês que a gente já está chegando no finalzinho, guarda mais 3 minutos que a gente vai acabar. A revista ilustrada Estudos Bíblicos do Papo com Deus nos ajude. Começamos com 100 grupos de estudo, passamos para 200, 300, 400 grupos de estudo, é a nossa meta, para a gente chegar até o final do ano de 2022 agora. Se você estiver vendo esse vídeo em outro ano, compre para nos ajudar. Nós enviamos revistas gratuitas para Angola, Moçambique, Portugal e para o Brasil. Eu falei que para enviar 40 revistas para Angola, a gente vai gastar mais de R$2.000 de frete.
fora o frete local chegando lá para enviar para as províncias, as tribos e aldeias que precisam da revista. Se você é edificado pelos nossos estudos, nos ajude. A partir de R$8 por mês você pode adquirir essa revista. Ela custa só R$69, mas a gente já colocou o frete embutido, então ela sai por R$89. Nos ajude a edificar a Igreja de Cristo. Esse é o ministério do Papo com Deus e nós nascemos para isso, ok? Então eu estou aproveitando esse momento para fazer um jabá. Se a gente tem sido relevante para vocês, deixa a gente ser relevante também para outras pessoas. E não se esquece também de se inscrever aqui no nosso canal para nos abençoar, ok? A gente precisa continuar crescendo para abençoar outras vidas. Agora a gente vai chegar no final desse estudo, que é exatamente a mensagem que está por trás da carta de Esdras, que nós vamos ver uma oração muito sincera, Hilber. A oração de Esdras está lá em capítulo 9, 6. Na hora do sacrifício da tarde, eu levantei-me da minha humilhação. Esdras está humilhado. Ele vai fazer a oração da tarde, que é o sacrifício da tarde, e ele se levanta do quê? Da sua humilhação. Tá aí as máximas que as pessoas falam, Deus vai te honrar, servo, Deus vai te exaltar. Não é referente à honra, não é referente à exaltação, é referente à humilhação. As duas testemunhas do Senhor estão lá no Apocalipse vestido de quê, Hilber? Pano de saco. Pano de saco, símbolo de humilhação. Então, irmão, abre o olho. Quando alguém vira para mim e fala assim, Deus vai te honrar na terra, meu servo, não sei o que, eu falei, irmão, não é referente à honra, mas é referente à humilhação. Quanto mais eu desço, mais próximo do Senhor eu estou, ok? Quanto mais próximo chegamos de Deus, mais entendemos nossa necessidade e a nossa miséria, e mais precisamos da sua graça. Andar com Deus é um processo que te leva escada abaixo, não é escada de honra, escada acima. Não tô entendendo, Max. Vamos falar obedecer, obedecer, descer, obedecendo. É para baixo, irmão, não é para cima não, tá? Eu tô glorificando a Deus, agora eu vou sentar numa cadeira de ouro em cima do púlpito. Agora eu vou receber a oferta dos irmãos, eu vou receber, não tem nada a ver, irmão, é referente à humilhação, ok? Vamos lá, olha quanta coisa importante no livro de Esdras, né? Então, no sacrifício da tarde, ele se levanta da sua humilhação. Imagina que ele estava prostrado ao Senhor, né? Se humilhando. Com vestes e manto já rasgados. Oh, tá aí o que nós falamos. O cara rasgou até suas vestes para entrar na presença de Deus. Eu me pus de joelho, estendi a minha mão ao Senhor, meu Deus. Verso 6, ele vai dizer, e disse, meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar ao Senhor a minha face, meu Deus. Porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça e a nossa culpa cresceu até os céus. Ele se humilha pela nação, irmão. Pega aí alguém que faz isso hoje em dia. Na hora da sua oração, se rasga na presença de Deus e se humilha. Então, a oração sincera do escriba mostra uma intercessão sincera, mostrando o pecado do povo. Esdras não escondia nada de Deus. Sabia que o Senhor tudo contemplava. Nós vemos a humilhação de Esdras e a sua sinceridade. A oração de Esdras é um exemplo para a vida de qualquer cristão que quer uma comunicação íntima com Deus. Ela deve ser estudada por aqueles que querem viver uma vida irrepreensível na presença do Senhor. Esdras, ele faz o quê? Ele se humilha na presença de Deus, ele declara o pecado do povo, ele reconhece a graça de Deus estava sobre eles, e ele declara que não são dignos da sua misericórdia. Ó, já tinha graça na antiga aliança, para quem fala que a graça é só da nova. Suas orações recebem uma resposta imediata. O povo se sente compungido e repudia suas esposas. Então Esdras pede um jejum à nação. Esdras 10, 5. Ó. Então Esdras se levantou e juramentou os principais sacerdotes, os levitas de todo Israel, que fariam segundo esta palavra. Então eles jejuaram. Então a oração de Esdras faz o pessoal se sentir culpado. E quando a gente se sente culpado, irmãos, a gente se humilha. E quando a gente se humilha, irmão, aí então vem a bênção do Senhor. Lembra? Aquele povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, jejuar, se arrepender de seus maus caminhos, então eu virei dos céus, sararei a sua terra, né? Curarei suas feridas e sararei a sua terra. Então tem toda a Bíblia referente a quê, Hilber? Arrependimento. O Evangelho de Cristo é referente ao quê? Arrependimento. Jesus entrou pela religião da Galileia pregando o quê? Arrependei-vos, pois o reino dos céus é chegado. Tudo trata sobre arrependimento, né? Olha só Mateus 4,17. Daí por diante Jesus passou a pregar o quê? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. É arrependimento, irmãos, não é graça, não é o amor, é arrependimento. Eu me arrependo todos os dias, eu olho para a cruz de Cristo todos os dias. E a gente quer te encorajar a olhar para a cruz de Cristo todos os dias. Não é porque pelos seus frutos você vai ser salvo, é pela fé, e a fé mostra que é o emuná, fé com obediência, fé com atitudes. Quem crê também
exerce alguma coisa para essa crença. As pessoas acreditam, deixa eu falar aqui para vocês agora o final. Deus profetiza através de Isaías e depois Jeremias que o povo passaria pelo cativeiro, e Esdras é a prova real que Deus está cumprindo as suas promessas. E se não houver arrependimento, o juízo de Deus então virá sobre todos os homens. Aí eu coloco aqui que as pessoas acreditam, deixa eu puxar aqui, as pessoas que acreditam que a grande tribulação é o juízo de Deus para as nações, mas a Bíblia mostra que o Senhor fará o seu povo passar pelo fogo e ser provado. Tem muita gente que fala que a grande tribulação, Deus vai provar o mundo, tal, mas antes de provar o mundo, irmãos, Deus vai provar o seu povo. Veja, o mundo já está em condenação. Quem crer em Cristo, esse será salvo. Deixa eu puxar aqui pra gente. A Bíblia fala muito bem assim, ó. Quem crê em Cristo será salvo. Quem não crê já está condenado. Então, irmão, não é para botar o homem para passar pelo fogo, porque os cavaleiros já estão aí. Você vai ver que os cavaleiros do Apocalipse já cavalgaram em alguns livros da Bíblia, como Ezequiel e outros. Eles vão voltar forte na última semana de Daniel. A gente sabe disso. Toda vez que o pecado acende a humanidade, a Deus, né, da humanidade, Deus então envia os seus cavaleiros, os 4 ventos do céu, e eles sopram sobre a terra, e aí causam um grande burbúrio na terra, muitas mortes, peste, praga, guerras, porque essa é a consequência do pecado. Então a grande tribulação não é simplesmente para provar os homens da terra. A grande tribulação vem primeiro para a igreja do Senhor. Deus vai se sentar como lavadeiro, Malaquias, e Deus vai julgar o seu povo, vai passar o seu povo pelo fogo e vai purificar o povo como purifica a prata e o ouro, e o povo então vai dizer, eu quero Deus, e Deus vai dizer, esse aí é meu povo. Então a grande tribulação é um juízo de Deus para a igreja primeiramente, ok? Que igreja, Max? Pega 7 igrejas da Ásia que a gente fez um estudo, deixa um card para eles aqui, Uber. Você vai ver que tem igreja que está achando que está rica, mas está pobre, que está bem vestida, mas está nu, que está enxergando, que tem visão espiritual, mas Deus fala para comprar colírio, e as suas obras então vai ser passada no fogo e vai queimar tudo. Deus mostra ali 7 tipos de igreja na última hora, e tem muita igreja que recebe repreensão. Somente 2 estão fiéis à palavra de Deus, que é Esmirna e Filadélfia, que não recebem repreensão, mas Esmirna ainda é provada e morta, né? E sendo que Filadélfia, Deus ainda guarda ela porque a fé dela é muito fraca. Então nós olhamos das 7 igrejas, 5 têm repreensão, só 2 que estão ilesas na presença do Senhor. Se você for olhar, dá exatamente 1/3. Nós fizemos um estudo chamado A Terça Parte, deixa outro card, Uber. A terça parte, o número que aponta para os salvos. Incrível esse estudo. Se você não fez, faça, que você vai entender que Deus não vai colher toda a sua igreja, vai colher somente primícias. Porque Cristo foi primícia dos que dormem, para que assim que nós fôssemos também na última hora primícias para o Senhor. Primícia, irmão, é os melhores frutos. O Wilber falou isso no estudo incrível que a gente fez de primícias. Primícias não é toda a igreja. Primícias é só os melhores frutos, e os melhores frutos aponta exatamente para aqueles que estão preocupados em serem irrepreensíveis. 144 mil no Apocalipse fala isso, né, Hilber? Eles estão irrepreensíveis, não é isso? Sim, estão irrepreensíveis. Não se achou engano na boca deles. Olha aí, quem é irrepreensível? Aquele que preocupa-se com a sua repreensão. Porque se você, quando vai tomar a ceia do Senhor, você examine-se a si mesmo, você mesmo troca aquilo, você muda o seu contexto de pecado. Porque o Espírito Santo está te mostrando, está te revelando, e você está se examinando. Agora, aquele que pega e come indignamente, está comendo para sua própria condenação, porque está cauterizando a sua mente, ok? Então, nós somos chamados a arrependimento por Deus, desde a antiga aliança, nós fizemos estudo para falar sobre isso. O retorno do povo para Jerusalém, a primeira coisa que era feita foi edificação do altar. Você vai ver que está escrito em Esdras e Neemias exatamente isso. A primeira coisa a ser edificada no templo de Deus foi o altar. O altar é símbolo do corpo humano. Se você fez nosso estudo do Tabernáculo de Moisés, você vai entender que a primeira coisa que a gente se depara quando a gente abre a primeira cortina é o altar de sacrifício. Então nós precisamos sacrificar as nossas vaidades, nossos desejos e pecados. Gênesis 4:7, Deus fala com isso. Olha, Caim, o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cabe dominá-lo. Olha, o que milita contra mim todos os dias é o diabo? Não, é os meus próprios desejos. Ninguém é tentado se não for pelos seus próprios desejos. Então, o que milita primeiro contra nós, o nosso maior gigante, são os nossos próprios desejos. Depois o diabo só vai facilitar os seus desejos, amém? Então, a primeira coisa que é edificada na volta do povo é o altar, mostrando que a gente precisa abandonar as nossas vaidades, nossos desejos mundanos, crucificar isso daí, ok? Passar pelo fogo mesmo, queimar tudo. O segundo que você vai ver, objeto que foi edificado, foi depois a pia de bronze, que é símbolo do batismo, limpos pela palavra. Vai fazer o estudo do Tabernáculo de Moisés que você vai entender. Então, o que a gente precisa entender é que o livro de Esdras mostra uma questão de santificação, ser separados, casa espiritual ao Senhor, e é isso que Deus busca para nós. Se era uma sombra, o que é a realidade?
nós precisamos utilizar esse templo do Espírito Santo aqui, sacrificar as nossas vontades ao Senhor, sermos limpos pela palavra que é a pia de bronze, e Jesus diz exatamente isso, vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho dito. Então a palavra de Deus é o que nos limpa todos os dias, devemos examinar a nós mesmos para que no grande e terrível dia do Senhor a gente não venha a ser julgado como o mundo. E a palavra diz exatamente isso, né? Que aquele que está em Cristo e não tem frutos, ele corta e lança no fogo. Então a gente tem que ficar muito esperto com isso. Não é isso, Hilber? É isso, exatamente. Uma coisa interessante, Max, na oração de Êxodo, que eu acho que é muito peculiar e as pessoas não observam bem, é que a oração de Êxodo, Deus está sendo louvado pelo aquilo que ele é, e não por aquilo que eu espero obter dele. Então, Êxodo, ele vai falar no verso 15, Senhor, Senhor, justo és tu, né? Justo és. Ou seja, Senhor, você pode fazer qualquer coisa, você é justo. E eu só devo te louvar. Eu não devo esperar algo em ti. Eu não estou te louvando porque eu espero algo em ti. Eu não estou orando porque eu espero que você me dê algo. Mas eu estou orando, eu estou me humilhando porque você é o Senhor soberano e você fez todas as coisas. Então, isso é interessante. As pessoas, hoje em dia, estão esquecendo. Elas se chegam a Deus para pedir algo e não chegam a Deus para adorar Ele somente por Ele ser o Deus Todo-Poderoso. Maravilha. Essa é a teologia que a gente fala, a teologia do bem-estar, né, Hilber? As pessoas estão procurando a Deus por aquilo que ele pode ser, né? Por aquilo que ele pode ofertar, mas não por aquilo que ele é. E foi isso que aconteceu no livro de Jó, irmãos. A gente sabe que o diabo sobe até os céus e fala, o Senhor cerca ele com um monte de coisa. É só você tirar as coisas e Deus fala, eu já sabia que você ia falar isso, diabo. Vai lá, pode pegar dele. Porque eu sei que tem um povo na terra que me serve por aquilo que eu sou, não por aquilo que eu posso dar. Então, a gente tem que ficar bem esperto nisso, aprender com o livro de Esdras, tem muita coisa espiritual bacana para a gente aprender. E eu vou pedir para você fazer download desse estudo que está aqui na descrição desse vídeo. Também vou pedir para o Uber deixar já no comentário fixo para você fazer download. Esse estudo está lindo. Lá no nosso site você pode pegar mais de 190 e-books como esse para você ser edificado. Os e-books facilitam muito no entendimento. Você que já nos segue sabe que o nosso ministério é tornar a palavra de Deus acessível a todos, e é por isso que a gente lançou a revista do Papo com Deus. Eu vou pedir para você, se você ficou até aqui no final, se você puder comprar e nos abençoar, o link para você comprar a revista do Papo com Deus está aqui afixado, né? papocomdeus.com.br/revista. Eu não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, mas agora em 2022 nós estamos formando mais de 400 grupos de estudo. A gente precisa de ajuda, mas se for em 2023 nós vamos estar mantendo esses grupos funcionando, então continue aí a comprar as nossas revistas e nos abençoar. Considere-se ser um dos gerentes do Papo com Deus também. Eu tenho um coração na obra e eu quero me tornar um apoiador do canal de vocês. A gente tem um linkzinho chamado Gerentes, eu vou até deixar aqui para você também, papocomdeus.com.br/gerentes, você pode ser um mensalista e nos ajudar a levar boa teologia, ou seja, limpar as vestes da noiva. Sabemos que Cristo vem buscar uma noiva, e Paulo fala sobre isso, né? Uma noiva virgem, pura, santa, imaculada ao Senhor, para que ela seja preparada e adornada as doutrinas. Então nós precisamos preparar a noiva do Senhor, amém? Nós precisamos preparar a noiva para o filho, mas uma morada para o pai. Irmãos, você que ficou até o final, que tem paciência de nos ouvir 38 minutos, eu quero agradecer, dizer que você é um espartano de estudo, você realmente é um guerreiro de estudo, e lembre-se da parábola das 10 virgens, somente aquelas que trazem azeite reserva que chegarão no final e conseguirão entrar nas bodas, ok? Porque a Bíblia fala de 5 nécias, mais 5 tolas, mas tardando seu noivo a voltar, todas dormem. A gente entende a parábola das 10 virgens como Jesus ascendendo aos céus ali no tempo de Jesus, nascendo a igreja e prometendo voltar para pegar ela como noiva. E aí as 10 saem caminhando, mas aí 5 já deixa o azeite para lá, as outras 5 ainda mantêm, só que a Bíblia fala que todas dormem, tardando o noivo a voltar. Esses 2000 anos de história seria essa questão de tardando o noivo a voltar. Só que ali são 2 tipos, tá? 2 tipos da igreja. Um tipo que está guardando a palavra do Senhor, seus mandamentos, seus estatutos, está orientando tudo, está de olho, atentando para tudo. E as outras que não precisa disso, não preciso disso, não está se guardando para o seu noivo. Quando tocar a trombeta, você vai ver que só aquelas que realmente guardaram azeite, que é a palavra de Deus, é símbolo do Espírito Santo, não é só do avivamento, não, é símbolo da palavra de Deus. O Espírito Santo está ligado à unção, né? E a unção de Deus vem pelo Espírito da palavra hoje, que nós conhecemos, o Espírito da verdade que nos guia sobre todas as coisas.
Então, se você estiver guardando a palavra de Deus, estudando aqui com o Papo com Deus, nosso ministério é esse, né? É edificar vocês e alertar vocês para aquilo que a igreja de hoje não está tentando. Então, antes dessa palavra ir para vocês, ela vem para a gente e ela me edificou demais, amém? Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado e aguardo você no próximo, amém? Deus abençoe vocês e até o próximo Papo com Deus.